Oi pessoal, nós estamos de volta hoje no nosso canal e hoje a gente vai trazer aqui os 5 benefícios que trazem do casal trabalhar juntos, né? Eu e o Djalma, a gente já tem um tempo grande, 15 anos trabalhando no mesmo ambiente, trabalhando juntos, então a gente tem bastante experiência de falar. Lembrando que dá um like, ativa o sininho, faz os seus comentários para que a gente possa saber o que você está achando do nosso conteúdo, ok? A gente tem vários motivos positivos em trabalhar casal, por exemplo, a confiança, né, em vários fatores, confiança financeira, a confiança em estar lidando com a pessoa que é dentro da sua casa, ela te entende, né, de saber os seus princípios, o que você está buscando, e quando você tem essa pessoa do seu lado, que realmente você possa ter a confiança, se torna mais fácil, até mesmo em poder tomar decisões, né? Saber que a gente está todo mundo buscando, né, o mesmo bem, objetivo, o mesmo objetivo, para dentro de casa, para o business, para a nossa família. Então a confiança é uma coisa bem bacana da gente poder trabalhar em cima disso aí. No casal. Do casal. Eu acho que um dos grandes desafios de trabalhar em casal é dividir as metas, né? Quem vai fazer o quê, quem tem mais habilidade para certas coisas. Então, quando isso está bem definido, isso é muito positivo, né? Eu respeito a parte que ele entende mais e ele respeita o meu posicionamento em cima de questões que eu entendo mais. E quando existem essas metas definidas, se torna muito mais fácil. A nossa meta, por exemplo, ela fala e eu escuto, então é uma meta muito boa, dá certo, só escutar que não tem problema. Número 3, o apoio emocional, ele é muito importante, principalmente para a mulher, né? A gente tem muitas questões que às vezes você não está bem, aí o outro entende, aí você acaba tendo uma pessoa a quem dividir os problemas do seu trabalho. E principalmente que são desafios, né? E existe também a questão do homem, né? Porque o homem, ele não deixa de ser o provedor principal da casa. E a gente poder compartilhar o que realmente passa em situação no financeiro, nas coisas que acontecem no dia a dia, você poder estar aberto e a sua esposa estar do seu lado, entendendo que realmente o que está acontecendo e você não ter um problema em coçar a cabeça e chegar em casa, vou ter que me abrir para minha esposa para falar que ou deu certo ou deu errado, geralmente o problema é quando dá errado, e você ter a pessoa que você tem a confiança, que é o nosso primeiro ponto, de poder falar e ela está vivendo aquilo com você sabendo lidar com essas coisas, né, que tudo tem a realidade também, é muito importante também você poder viver isso, então compartilhar com ela. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, né? Sim. Porque esse estresse emocional que a gente passa principalmente no business de carro, empreender, viver num país onde que a gente muitas vezes não tem a língua, está longe da família, essa divisão, né, de sentimento, isso é um dos fatores mais importantes. Porque isso te dá força para você começar o outro dia e saber que a pessoa está do seu lado e ela vai te entender, e o dia que você não está bem também não vir, e a pessoa te entende também. E para o lado da mulher, a gente tem ainda a casa, a família, os filhos, que em algum momento você vai precisar se ausentar, então você está trabalhando em casal e juntos, um sempre vai dar suporte para o outro. Isso então, é muito bacana a gente poder estar tranquilo trabalhando, né? É lógico que depois que passa das 8 também, começa a ligar, não vai vir embora para casa, você sabe que eu tenho que terminar. Os meninos estão com saudade. Não, mas... Mas aí a gente entende também. Mas a gente entende, né? Não, quem entende é ela, que eu tenho que ir embora. É isso aí. Eu faço só porque ela pediu mesmo. Uhum. Então, o aspecto 4 aí seria o tempo e o transporte, né? Você ter o tempo disponível, às vezes um vem primeiro, né? E transporte, acho que a gente não tem muito problema no transporte, porque a gente mora perto, e isso aí é um fator muito favorável. A gente não tem um desgaste do tempo em trânsito. Eu acho que os Estados Unidos proporcionam isso mais, eu vejo, né? Hoje todo lugar que a gente vai é 1 hora, 30 minutos, 40 minutos. Aí você tem um trânsito, dá uma prolongada nisso, aí às vezes você vai sair do trabalho tarde, aí você vai chegar mais tarde em casa ainda, isso se torna muito cansativo, então a gente entrou numa decisão de morar perto.
Então, assim, literalmente a gente mora até muito perto, né? A gente consegue... Acaba não tendo esse problema de distância. Mas né? a disponibilidade do tempo, que a gente encurtou isso, de você poder ter uma vida saudável dentro de casa, com seus filhos, ter esse acompanhamento, saber que ele, não criticando todos, mas sabendo que seu filho está sendo criado dentro de casa e vivendo aquilo tudo ali muito corretamente, é muito benefício você estar em casal. E o quinto tópico importante é o crescimento, né, em conjunto. Eu acho que, principalmente no nosso ramo aqui, a gente está aprendendo todos os dias. E você trabalhar juntos, você pode dividir as dificuldades e um dar suporte para o outro onde pode crescer. Os desafios, eles são diários, o business de carro, todos os dias ele apresenta uma dificuldade diferente, seja ela na técnica, financeira, empreender, a gente saber tomar a decisão correta. A gente, na verdade, a gente procura mais agir, né? Lógico que a gente tem um fator que nem sempre a gente agrada a todos, né? Mas a gente tenta sempre, eu acho que o que a gente está colhendo hoje foi a gente sempre buscar o que é certo, não para o cliente, mas agir, ok, se eu for julgado dessa maneira, se eu tivesse na situação, no posto contrário da situação, como que você gostaria? Então e a vantagem da gente trabalhar junto, que a gente, às vezes ela fala, cara, não é isso, você não gostaria que fizesse isso com você. Então a gente sempre tenta, mesmo na CP, mesmo na Kingdom, na JR, a gente sempre... Trazer esse feedback, a gente tenta colocar, até mesmo para nossa equipe, que a gente sempre está falando, às vezes a gente tenta explicar isso que a gente vive hoje, a gente só consegue realmente passar o que a gente pensa quando a gente troca o posicionamento deles. Cara, hoje você está atrás do balcão atendendo um cliente. E o cliente, porque por mais que a gente respeite, por mais que as coisas as coisas que dão errado não aparecem na filmagem, mas a gente tenta colocar a pessoa da nossa equipe do outro lado do balcão e falar, agora senta no banco do motorista desse carro e fala para mim qual que é a sua experiência com você mesmo dessa maneira. Então eu acho que a gente consegue ter um resultado muito maior quando eles conseguem entender, e geralmente a resposta, puta, eu ia ficar muito puto com isso. Então eu falo assim, cara, então não faça com os outros. Então eu acho que o sucesso que a gente busca, o reconhecimento que a gente está buscando é exatamente as pessoas entenderem que nem tudo dá certo, mas a gente sempre vai estar olhando a situação de uma maneira inversa, se a gente estivesse do outro lado para ver se era realmente dessa maneira. E eu acho que esse trabalho em conjunto traz isso também, porque nem sempre eu estou certo e nem sempre ele está certo. Às vezes a maneira que ele vê não é a maneira correta, e eu trago ele e falo, vamos analisar de novo, e se fosse o contrário? E da mesma forma ele, nossa, você estava alterado, acho que você não conseguiu raciocinar. Vamos voltar... Você não precisava ter agido dessa maneira. Não precisava agir dessa maneira, às vezes foi impulso. Então aí você volta e corrige aquilo que estava errado. Isso é muito bacana, Eu né? volto e corrijo, ela não aceita não, mas tá bom. Eu tô sempre certa. Você tá com uns pretinhos aqui, né? Agora que eu fiz o vídeo todo? Só vi agora. Não dá para aparecer, não. Então, pessoal, é claro que trabalhar em casal tem os desafios, mas a gente consegue driblar esses desafios muito bem, até porque existe o respeito, existe o amor, existe o companheirismo, e isso aí é o mais importante, porque a gente não pode esquecer que depois do trabalho tem uma família, né? Tem os filhos que estão esperando em casa, e a gente não pode levar isso para casa. Então a gente tenta manter esse nosso relacionamento muito saudável aqui, para poder ter uma vida saudável também lá fora, né? E é isso aí, se você estiver passando, começando a vida de empreender com seu esposo, com a sua esposa, e você tem alguma pergunta, alguma questão, deixe os comentários aqui, o que vocês gostariam de saber a respeito do nosso dia a dia, que a gente vai estar comentando. Não esqueça de dar um like, ativar o sininho e compartilhar com outras pessoas que às vezes estão precisando ouvir ou receber esse conteúdo.